primeira série. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana com a primeira aula de Física e hoje vamos falar sobre um novo conteúdo, momento de força, tá? Nós estudamos até agora a estática do ponto material, as condições para um ponto material estar em equilíbrio, né? Que as forças que agem nele precisam se anular. E nós estudamos lá os métodos que nós temos para conseguir descobrir o valor dessas forças que agem no corpo. Agora, gente, nós vamos estudar a estática do corpo extenso. O que muda do ponto material para o corpo extenso? O ponto material é aquele objeto que ele tem as dimensões dele desconsideradas. Ele é muito pequenininho, tá? Então a gente só considera que as forças que agem nele têm que se anular para ele estar em equilíbrio. Já o corpo extenso é um objeto grande, que tem as dimensões consideráveis. Eu não posso mais desprezar as dimensões dele. E do que eu tenho que levar em consideração, gente? Que além desse objeto não poder se mover para ele estar em equilíbrio, ele também não pode girar, tá? Então, além das forças que agem nele se anularem para ele estar em equilíbrio estático, eu preciso que ele não gire, que ele não entre em movimento de rotação. Então, significa que o momento resultante tem que ser zero, tá? Nós vamos estudar isso agora. O que é o momento? É essa tendência do objeto entrar em movimento de rotação. Quando eu aplico forças nele e que ele possa entrar em movimento de rotação, tá? Então, antes de iniciar ali, a apostila fala um pouquinho a respeito do centro de gravidade ou centro de massa. O que é isso, gente? Centro de gravidade ou centro de massa? É um ponto que existe dentro do corpo, que é onde é o ponto de equilíbrio dele. Por exemplo, se eu quisesse equilibrar essa minha apostila aqui, eu teria que aplicar uma força aqui nela, mais ou menos aqui no meio, no cruzamento das diagonais, tá? Aqui talvez não seja bem certinho no meio dela, por quê? Porque tem o araminho aqui de um lado, né? Então o arame aqui torna o lado de lá mais pesado, então talvez eu tenha que aplicar uma força não exatamente no meio, mas um pouquinho mais pro lado de lá, porque ela é um pouquinho mais pesada para lá. Mas ó, se eu colocar aqui o meu dedo no centro de gravidade, no centro de massa da minha apostila, eu consigo equilibrá-la, tá? No ser humano, onde que é mais ou menos o nosso centro de gravidade? No nosso umbigo, tá? Mas aqui tudo bem, a apostila, o corpo humano, mas se eu quisesse equilibrar, por exemplo, uma vassoura, será que adianta eu colocar o dedo bem no meio do cabo da vassoura para tentar equilibrar? Não, gente, a vassoura, como ela tem um lado, aquela parte que varre, aquele lado é mais pesado do que o outro lado, que é só o cabo. Então eu tenho que aproximar o meu dedo um pouco mais da parte pesada para conseguir equilibrar a vassoura. Então nem sempre o centro de gravidade de um objeto é no meio dele, tá? O centro de massa. Mas é o ponto onde existe o equilíbrio. E existem formulazinhas para a gente conseguir descobrir qual é o centro de gravidade ou o centro de massa de um corpo. Tá, gente? O que eu preciso levar em consideração? O tamanho do objeto e a massa do objeto. Aí a gente consegue achar as coordenadas onde é o centro de massa desse corpo. Tá, gente? Nós já vamos fazer exercícios aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas aqui, ó, só para vocês saberem, para a gente encontrar o centro de massa de um objeto, nós precisamos encontrar as coordenadas x e y. E o que seria isso aqui, ó? Eu pego aqui todas as coordenadas x e multiplico pelas massas, tá? O somatório delas, e divido pela somatória de todas as massas. E daí a coordenada y é a mesma coisa, tá? Eu pego o y de cada um, multiplico pelas massas e somo tudo. E divido pela somatória das massas. Tá? Então, assim, através dessas duas fórmulas aqui, eu consigo achar o centro de massa de um objeto. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do momento. Então, o momento, ou torque, como ele também pode ser conhecido na física, gente, é
essa tendência dos objetos entrarem em movimento de rotação. Tá? Do que depende essa grandeza momento aqui, gente? Ela depende de outras duas grandezas. Para isso, eu quero que vocês imaginem uma situação. Eu quero que vocês levantem agora e vão lá na porta da casa de vocês. Aí vocês vão abrir a maçaneta lá e deixar a porta livre. A porta, o que ela é? Ela é um objeto que ela tem um ponto fixo lá preso nas dobradiças e ela tem a possibilidade de girar, né? Devido àquelas dobradiças. Agora eu quero que vocês com um único dedo empurrem a porta, né? Vocês abriram ela. Vocês vão empurrar ela no sentido de fechar agora. Com um único dedo, bem na extremidade, lá na pontinha dela, empurrando ela com o dedo. Foi fácil de empurrar? Precisaram fazer muita força para empurrar? Não, né? A porta normalmente é leve, com o dedo vocês conseguem empurrar ela facilmente. Agora abram a porta de novo e façam a seguinte experiência. Vão lá bem pertinho da dobradiça da porta agora. Antes vocês estavam lá na pontinha, na extremidade. Agora vão lá bem pertinho da dobradiça e empurrem com um único dedo a porta no sentido de fechar ela. Precisaram aplicar uma força maior ou uma força menor do que a que vocês aplicaram antes? Se vocês fizeram essa experiência, gente, com certeza vocês perceberam que vocês precisaram fazer muito mais força para fechar a porta quando vocês aplicaram a força lá perto da dobradiça, tá? E não é a mesma porta? A tendência dela entrar em movimento de rotação não é a mesma? É, mas então aí a gente vê do que o momento depende, gente. Ele depende da força aplicada e da distância que eu aplico essa força. Ali, quando vocês aplicaram a força bem na extremidade da porta, na pontinha da porta, né? Ó, vamos imaginar que aqui era a porta de vocês. Vocês vieram aqui na pontinha e aplicaram uma força para fazer a porta fechar ou abrir. A distância que vocês estavam aqui da dobradiça era grande, então vocês precisaram aplicar uma força pequena. Já naquele momento que vocês vieram aqui bem pertinho da dobradiça, vocês tiveram que aplicar uma força maior para a porta girar. Então, ó, vocês diminuíram aqui a distância, então vocês tiveram que aumentar a força. Então, o momento, gente, que é essa tendência aqui dos objetos entrarem em movimento de rotação, ele depende da força e depende da distância, tá? Essa aqui é a equação do momento. Para eu determinar o momento de um objeto, depende da força e depende da distância, tá? Mas mais uma coisa agora, será que interfere se eu aplicar uma força bem retinha ou se eu aplicar uma força inclinada na minha porta? Tá? Imagine aqui, ó, a seguinte situação, eu tenho aqui uma barra fixa aqui nessa extremidade, então, ó, ela tem a capacidade de girar para cima ou para baixo, tá? Por causa desse ponto fixo aqui. Se eu aplicar uma força aqui, se eu aplicar uma força aqui, e se eu aplicar uma força aqui, gente, será que muda alguma coisa? Então, ó, essa força eu já sei que tem que ser maior do que essa, para gerar o mesmo momento, porque ela está mais perto aqui do ponto fixo, tá? Então, essa aqui tem que ser maior do que essa para gerar o mesmo momento. E eu poderia também aplicar uma força aqui, gente, ó. Agora, essa força 3 aqui, que ela é inclinada, o que nós estudamos sobre as forças inclinadas, gente? Nós estudamos que as forças inclinadas se decompõem. Elas são formadas por outras componentes. Então, aqui, ó, eu poderia decompor essa minha força aqui, ó, numa força 3x e numa força 3y. A força 3y, observem, ela está empurrando a barra para cima. Ela faz a barra girar. Mas já a força 3x, ela só está empurrando a barra aqui, ó, igual a força 4. Se eu chegar na frente da porta e só ficar empurrando assim, ó, não empurra nem para lá e nem para cá. Ela não entra em movimento de rotação, ela não tem tendência de girar. Então aqui, ó, a F4 e a F3x, que elas estão aqui, ó, paralelas ao eixo da porta, elas não produzem momento. A porta ali, a minha barra não gira com a ação delas, mas já a força 1, a força 2 e a componente Y da força 3 vão fazer a minha barra girar, tá? Então aqui o que nós podemos acrescentar na nossa fórmula, gente?
Se nós sabemos aqui que nós temos forças inclinadas, só a componente y que vai gerar momento aqui, a componente y é sempre vezes seno, lembram? Então eu vou acrescentar aqui, ó, um seno na minha fórmula. Essa aqui, gente, é a fórmula do momento que vocês usam para utilizar, para calcular o momento de forças. Lembrando que o seno vocês só vão usar quando a força for inclinada, que quando ela for retinha igual a F1 e F2, o ângulo é 90, seno de 90 é 1, então não interfere em nada. Tá? Então aqui, ó, momento, força, distância e seno do ângulo. E esse mais e menos, por que serve aqui, gente, o mais e menos? Essa barra, vocês concordam comigo que a F1 e a F2 faz ela girar para baixo? E a F3Y faz ela girar para cima? O mais ou menos é para isso, gente, para eu saber para que lado que a minha barra vai girar. Então a gente adota normalmente na física sinal positivo quando gira no sentido anti-horário e sinal negativo quando gira no sentido horário, tá? Então o sinal aqui é só para eu saber para que lado que a minha barra vai girar no final. Quando eu calculo o momento de todas as forças que agem nela, faço a resultante somando todos, eu vejo ali se deu resultado positivo ou negativo para eu saber se girou no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Então vamos lá, vamos realizar alguns exercícios da apostila agora para fixar melhor esse nosso conteúdo, tá? Primeiro falando a respeito de centro de massa, gente. No exercício número 1, vocês têm que desenhar ali onde que é o centro de massa de cada um daqueles objetos, onde que é o ponto de equilíbrio de cada um deles. Então, no círculo, no retângulo vai ser o encontro das duas diagonais, tá? Na elipse também, eu traço os dois raios ali dela, o encontro ali vai ser o centro. O círculo é exatamente o centro do círculo, tá? Ali na estrela, gente, eu tenho que traçar, ela é formada por triângulos ali, a minha estrela, né? Então eu tenho que traçar ali, nos meus triângulos, eu tenho que ligar o vértice até metade do ângulo oposto, o vértice até metade do ângulo oposto, o vértice até metade do ângulo oposto. Onde os três pontinhos, as três retas vão se encontrar, vai ser o meu centro de massa. No triângulo, aqui embaixo, é a mesma coisa, tá? Eu tenho que ligar aqui, ó, o vértice até a metade do lado oposto, o vértice até metade do lado oposto, o vértice até metade do lado oposto, onde as três retas se encontrarem, vai ser o centro de massa. E na coroa circular vai ser bem ali no centro também. Eu já mando uma foto aí para vocês conferirem como que ficou a resposta do número 1, tá, pessoal? Agora o exercício número 2, lá vocês têm 3 pontos, pontos N, O e P. E todos eles têm massa N. Eu quero saber o centro de massa formado por esses 3 corpos. Então aqui, ó, para cada um deles a gente vai calcular o centro de massa utilizando a fórmula. Vamos lá. Então, ó, para o ponto N primeiro. Quais são as coordenadas do meu ponto N lá, gente? Ele tem x igual a 3 e y igual a 3. Tá? O meu ponto O. Quais são as coordenadas do meu ponto O, gente? O x dele vale 4 e o y dele vale 0. Tá? E quais são as coordenadas do meu ponto P? O x dele vale 2 e o y dele vale 0. Então, agora eu vou calcular aqui, ó, o meu x. Eu tenho que fazer, ó, lembrando que aqui é x, aqui é y. Aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Então, eu tenho que pegar a coordenada x, multiplicar pela massa, mais pego a coordenada x, multiplico pela massa, mais pego a coordenada x, multiplico pela massa e divido pela soma das massas. Aqui eles só falaram que a massa é n, então eu deixo n mesmo. Tá? Então, ó, 3 mais 4 mais 2, eu tenho 9n, divididos por 3n. Corta, corta, 9 divididos por 3, 3. Agora vamos para a coordenada y. Ó, coordenada y vezes a massa, mais coordenada y
vezes a massa, mais coordenada y, vezes a massa, divididos pela soma das massas dos 3. Então, aqui eu fico com 3m divididos por 3m. Corta, corta, 3 divididos por 3, 1. Então, o centro de massa daqueles 3 pontos ali, gente, é a coordenada 3 e 1. Tá? Vocês podem marcar ali no gráfico de vocês o pontinho, coordenada 3 e 1. Esse pontinho aqui, tá? Ó, 3 e 1.